O milionário transforma a vida da mendiga negra faxineira que lutava para criar filho. Iracema Alves parecia invisível naquele prédio de vidro e mármore. Um raio de sol cortava o corredor silencioso, iluminando o suor quente escorrendo pelas suas costas franzidas. À sua volta, paredes espelhadas refletiam uma realidade que nunca imaginara tocar: luxo, dinheiro, poder. Ela, uma mulher negra, só, mãe de Ícaro, seu filho de 8 anos, que esperava em casa com o prato vazio e o olhar carregado de esperança. Era só mais um desses dias sufocantes, passando pano no escritório do 12º andar, quando um homem alto, de terno impecável e olhar cansado, cruzou seu caminho. Antenor Cardoso. O nome dele não estava em nenhum cartaz, mas o cheiro de crise pairava no seu corpo. Diziam nos corredores da Antares que o milionário enfrentava a maior tempestade de sua vida financeira. Dívidas, pressão, a iminência do colapso. Mas ele tinha algo diferente. Nos olhos, uma luz suave, o mundo inteiro de. Por um instante, tudo no prédio ficou distante. O tilintar dos teclados, o passo apressado dos executivos, as vozes baixas. Só existiam eles dois, numa pausa abrupta do mundo. Antenor pediu que ela fosse até sua mansão para trabalhar como governanta. Não quero alguém só para limpar, disse ele. Quero alguém que entenda o mundo que carrego e que queira mudar o que está quebrado. Iracema podia sentir o peso e também a promessa nas palavras dele. Era como se um universo inteiro estivesse se abrindo e ela tivesse acabado de ganhar uma chave dourada. Mas o medo apertava o peito, o cheiro de rejeição, o olhar atravessado dos ricos diante de uma faxineira negra naquela casa gigantesca. Nos dias seguintes, a vida dela mudou rápido. A mansão era um labirinto de cúpulas, escadas, corredores frios. Os empregados lançavam olhares desconfiados. Sussurras estranhas rastejavam nas paredes. Alguns odiavam a ideia da moça da comunidade tomando espaço ali. Ela sentia o nó na garganta. A Antares, a empresa de Antenor, começava a respirar outro ar. Juntos começaram a traçar um plano louco e bonito. Integrar cooperativas de pessoas marginalizadas na produção dos seus produtos. Uma revolução silenciosa nascida da coragem de dois mundos que se encontravam. Mas as vozes contra a mudança cresciam, conspirando nas sombras, tentando pôr fogo no que não entendiam. E pior, mexendo na frágil confiança entre Iracema e Antenor. Quando finalmente chegou o lançamento da nova linha, tudo pareceu prestes a explodir. Foi ali, no brilho dos holofotes, que Iracema ouviu uma conversa sussurrada, um segredo devastador sobre o passado de Antenor. Um segredo que poderia jogar aquele castelo de cartas no chão. Seu peito queimava. O que fazer? A quem confiar? O que valia realmente lutar quando tudo o que você construiu pode acabar em um piscar de olhos? O mistério pairava no ar, pesado, como uma sombra que não quer ir embora. Qual será o preço da esperança? E até onde Iracema e Antenor vão se arriscar para segurar esse novo sonho nas mãos trêmulas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mistério pairava no ar, pesado, como uma sombra que não quer ir embora. Iracema estava paralisada. Seu coração acelerado martelando no peito. O que fazer? O que valia realmente lutar? E foi no meio desse turbilhão que tudo mudou.
Um grito repentino explodiu do lado de fora da mansão. O som ecoou por cada corredor, atravessando paredes e almas. Iracema deu um salto, os músculos tensionados. Todo mundo na sala virou a cabeça, olhos arregalados, temendo o pior. O que estava acontecendo? Ela correu até a janela, a visão embaçada pela tensão. E lá, na calçada, um tumulto se formava. Pessoas agitadas, aglomeradas, gritando. Fogo! Fogo! O pânico tomou conta. E nesse momento, o chão sob seus pés tremeu. E foi quando ela viu o carro de Antenor pegando fogo em frente à mansão. Chamas dançavam, lambendo a lataria brilhante, fumos negros subindo ao céu. O quê? Um acidente? Um incêndio acidental? Iracema sentiu um frio na barriga. Mas ao mesmo tempo que o desespero a consumia, algo mais tomou conta dela. Esperança. O plano deles, a nova linha de produtos, estava prestes a ser lançado. Seria isso uma sabotagem? Olhares se cruzaram, e o silêncio ficou ainda mais pesado. O que se escondia atrás da explosão? Antenor apareceu na porta. Sua expressão era um misto de incredulidade e raiva. Iracema se aproximou, com um nó na garganta. Antenor, precisa se afastar. Isso pode ser. Mas ele a interrompeu com um olhar furioso. O tipo de raiva que vem do fundo da alma. Isso pode ser o quê? Uma tentativa de acabar comigo? E antes que pudesse responder, uma mulher se jogou na frente da multidão. Era Rayane, a assistente de Antenor. O rosto dela estava pálido, e os olhos brilhavam de lágrimas. Antenor, eu sei quem fez isso. A multidão se silenciou instantaneamente. Foi alguém de dentro da empresa. As palavras dela cortaram como facas. Iracema ficou tensa. O sonho, o futuro de seu filho. Tudo estava se desmoronando ao redor. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade aparecesse. A raiva e o desespero se misturavam como um coquetel explosivo. Antenor se virou lentamente, olhando para os rostos preocupados ao seu redor. Quem? A voz dele ressoou em meio ao caos. Uma pressão crescente muito além do que Iracema poderia compreender. Quem seria capaz de tal coisa? Rayane hesitou, a verdade pairando nos lábios. Alguém que sabia do nosso plano. Alguém que tinha tudo a perder. A tensão era palpável. Iracema respirou fundo. Cada fio da situação voltava para ela. O olhar de Antenor, o passado misterioso dele e agora, uma traição que poderia destruir tudo. Como uma maré, o pânico e a ansiedade subiram. E antes que compreendesse o que estava acontecendo, outro grito cortou o ar. Uma explosão, dessa vez vindas das fundações da mansão. Chamas irromperam, devorando tudo. Iracema sentiu a urgência saltar nas veias. Agora não era mais só sobre ela. O futuro dela e de Ícaro pendia por um fio. E as peças do tabuleiro estavam sendo movidas sem aviso. O que fazer? Confiar em quem? E, acima de tudo, como salvar a si mesma e a Antenor? O instinto de proteção pulsava, e a pergunta cortou a noite. Quem eram realmente os inimigos e até onde isso poderia acabar arrastando todos? Enquanto tudo pegava fogo ao redor, Iracema percebeu que a resposta a essas perguntas poderia ser a chave para a sobrevivência. Desesperada, ela tinha que correr. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O que fazer? Confiar em quem? O instinto de proteção pulsava nas veias de Iracema enquanto as chamas devoravam o carro de Antenor, transformando tudo em um pesadelo ardente. Ela sabia que a situação escapava ao controle, e o futuro que tanto sonhara se desvanecia diante de seus olhos. Um grito, outro. O barulho ficou ensurdecedor, e o tumulto da multidão elevava-se, misturando horror com pânico. Iracema viu Rayane, a assistente de Antenor, encolhida na esquina, o rosto pálido como papel. Mas entre a multidão tensa,
Iracema também avistou um brilho nas mãos de Rayane. Algo metálico. A luz refletida das chamas iluminava o formato de uma arma. A confusão girou em torno dela. O que estava acontecendo? Por que Rayane tinha uma arma? Iracema achou que estava sonhando. Viu a mulher levantar o objeto, tremendo como uma folha ao vento, e o coração dela parou. Então, algo dentro de Iracema impulsionou. Ela precisava agir. Nesse momento, uma explosão ainda maior cortou o ar e a mansão tremeu ao redor. A parte inferior da casa se agitou com a força. As paredes pareciam gritar, e no meio do caos, Rayane, com os olhos arregalados, gritou: "Foi você! Você sempre soube, não é?" Todos pararam a olhar, e as palavras dela saíram como balas. Iracema sentiu um frio na espinha. "O que você está dizendo?" Ela nem sabia o que responder. O olhar dela buscou Antenor, que agora estava ali, quase com a mesma expressão de incredulidade. Rayane apontou a arma para Iracema, e todo o ambiente se paralisou. "Você não ia conseguir me derrubar, Iracema. Você quer tudo o que eu construí, mas você não pertence a este mundo. Você não é mais do que uma faxineira." As palavras dela cortavam como facas. O desespero engoliu Iracema. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. Ela nunca soube do rancor que Rayane guardava, mas essa revelação fez seu estômago girar. Antenor, tomado pela fúria e pela confusão, avançou. "Rayane, pare com isso. O que você está fazendo?" Ele se colocou entre Iracema e a arma. As chamas ao fundo, a multidão em pânico, o silêncio pesado entre os três. A tensão foi crescendo, carregada de segredos não ditos. As verdades ocultas estavam prestes a explodir. O que mais Rayane sabia? O que Antenor lhe escondia? Qual era a verdade que ligava todos eles? Então, uma batida forte ecoou pela casa. As paredes tremeram novamente, e a multidão começou a gritar, enquanto mais fumaça aumentava. A situação estava prestes a se tornar um desastre total. Iracema respirou fundo, sentindo o nó se apertar na garganta. Boa ou má, ela tinha que fazer algo. E não era só sobre si mesma, era sobre Ícaro. O olhar de Antenor encontrou o dela, a compreensão não dita, um entendimento novo no meio do caos. Iracema, confie em mim. Juntos, a gente pode consertar isso. Mas a frase teve um custo, e o destino de todos ali parecia estar em jogo. Então, como um relâmpago em um céu escuro, a verdade surgiu na mente de Iracema. Algo que poderia mudar tudo. Ela olhou bem nos olhos de Rayane e, com um fio de esperança e coragem, perguntou: "Você ainda é leal a ele?" O susto no olhar de Rayane abalou tudo. A tensão virou fissura, como um frágil equilíbrio prestes a cair. Iracema sabia que naquele momento, as máscaras que todos usavam estavam prestes a ser derrubadas. Mas e se Rayane não fosse a única que segurava segredos? A pergunta reverberou na mente de Iracema, e a noite ficou mais escura. Uma nova explosão seguiu, e as chamas dançaram, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. A situação se tornara mais complexa e perigosa. O que realmente estava em jogo? E quem era o verdadeiro traidor no meio de toda aquela confusão? Iracema sentiu que a partir de agora, nada seria como antes. A tensão era palpável. Iracema sentiu seu coração acelerar, cada batida ecoando os gritos lá fora. A frase que ela havia lançado para Rayane reverberou no ar, enquanto a mulher ainda apontava a arma em sua direção. O calor das chamas atrás delas era uma lembrança incômoda do caos que se desenrolava. E bem no meio disso tudo, um pensamento assombroso surgia na mente de Iracema. E se Rayane não fosse apenas uma assistente? E se houvesse mais? "Você tem certeza de que sabe o que está fazendo?" Iracema questionou, tentando manter a voz firme. "Você realmente acredita que pode virar tudo isso contra mim?" Rayane hesitou.
a expressão no rosto mudando. Mas antes que algo pudesse se desenrolar, Antenor, com a fúria em seus olhos, avançou mais uma vez. Rayane, larga isso. Você não está sendo justa. A multidão se aproximava, a tensão entre os três atingindo um pico insuportável. Nesse instante, outra explosão aconteceu, desta vez na parte de trás da mansão. O som foi ensurdecedor. Iracema quase se jogou ao chão, o corpo dela respondendo ao instinto de proteção. Flashes de fogo iluminaram o ambiente. As pessoas começaram a gritar em pânico e a correr, e o cenário tornou-se um verdadeiro caos, como se todos esperassem que o mundo ao redor desabasse. A explosão fez Rayane desviar o olhar. No entanto, a última coisa que Iracema esperava aconteceu. Nesse momento de distração, a arma disparou. O tiro ecoou e em um segundo que parecia uma eternidade, a bala encontrou seu destino. O açoitante silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Antenor caiu no chão, segurando a barriga. A expressão dele era de total choque. O caos em volta parou por um breve instante, enquanto todos absorviam o que acontecera. A mansão em chamas, os gritos da multidão, tudo parecia distante. Iracema não conseguia acreditar. O homem que havia oferecido a ela uma chance, uma porta para um futuro diferente, agora estava ferido. "O que você fez, Rayane?" gritou Iracema, tendo que se forçar a permanecer no lugar. O sair do armário tinha muitas cores. Eu não era eu. Stammered Rayane, a arma escorregando de suas mãos até atingir o chão. A expressão dela era de horror, quase como se ela mesma estivesse se dando conta do que havia cometido. Uma vibração estranha corria entre todos ali, uma tensão que fazia o ar vibrar. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, um outro grito ecoou. É ele! É ele! Uma voz familiar se ergueu na confusão. Iracema virou-se para ver Ícaro, seu filho de 8 anos, empurrando-se através da multidão, os olhos arregalados e assustados. Ele tinha conseguido escapar do apartamento. "O que está acontecendo, mamãe?" Ele olhava em volta, confuso. A visão do garoto no meio do caos fez com que o coração de Iracema despedaçasse. O futuro dela estava diante de seus olhos, e naquele momento tudo fez sentido. Ícaro merecia um mundo melhor, longe desse pesadelo. Mas a reviravolta estava longe de acabar. Uma figura surgiu por trás de Ícaro, e seu coração congelou quando reconheceu o homem. Era Roberto, o ex-marido, que havia desaparecido sem deixar vestígios há anos. Ele estava ali, surgindo do nada, com um olhar sombrio e determinado. "Você não deveria estar aqui, Iracema", ele disse, e as palavras soaram como uma sentença. Roberto, a emoção de Iracema era um turbilhão. Ele nunca deveria ter voltado. Não assim, não agora. "O que você quer?" A voz dela quase tremia. "Eu vim para pegar o que é meu", ele respondeu, o olhar fixo no garoto. "E você? Você está no meu caminho." A situação ficou ainda mais tensa. Iracema sentiu que o chão estava se desvanecendo sob seus pés. Entre as chamas, uma bala que ainda estava no ar e um casamento que nunca teve uma base. Tudo virou um jogo de xadrez do qual ninguém sabia mais as regras. O que mais estava escondido nesse jogo insano? O que seria de Iracema, Antenor, Rayane e agora Ícaro? O futuro de todos dependia de um fio prestes a se romper. E quando ele se romper, quem seria a primeira vítima? Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. A visão de Ícaro correndo, seu pequeno corpo urgente em meio ao caos, a deixou paralisada. "Ícaro, não! Fica longe daqui!" gritou, a voz embargada pela adrenalina. Roberto avançou, um olhar feroz fixo na criança. O desespero crescia dentro dela como uma tempestade. "Roberto, você não vai machucá-lo!" Iracema tentou proteger o filho, mas a sensação de impotência a esmagava. As chamas da mansão iluminavam a cena,
e a fumaça enroscava-se como serpente, ameaçando consumir tudo ao redor. Rayane, tremendo, parecia ter perdido a razão. Eu não queria fazer isso. Ela olhava para Antenor, que estava no chão, a expressão de desespero misturada ao desconcerto. Eu só tinha medo de perder tudo. As palavras dela escorriam entre soluços, mas o que mais a perturbava era a certeza de que sua ação não ficara sem consequências. O pânico na multidão exacerba a tensão. Gritos continuavam, rostos desconcertados olhavam para a cena grotesca. Iracema sentia os olhos dos outros sobre ela, como se cada um estivesse esperando um passo em falso. Você tem certeza que sabe o que está fazendo? Iracema repetiu em um sussurro, voltando-se para Rayane. O peso do momento era esmagador, e foi nesse instante que o mundo parecia se desmoronar ainda mais. Uma série de explosões novamente ecoou do fundo da mansão. Mas dessa vez, a força foi tão intensa que as janelas estouraram. Cacos de vidro cortaram o ar e todos se abaixaram instintivamente. O estrondo reverberou, a fumaça e o fogo se misturando um espetáculo de destruição. E foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Do fundo das chamas, um grito emergiu. Socorro! Alguém me ajudem! A voz era familiar, cortante. Iracema congelou ao reconhecer. Era Ícaro! Ícaro! O coração dela pulou. A criança estava presa. Mãe! Ele apareceu entre os escombros, suas roupas chamuscadas, o rosto coberto de fuligem. Ela nunca sentira tanto medo. Roberto, sem perceber a gravidade, olhou confuso, mas a expressão de Rayane mudou drasticamente. Ela parecia realinhar o curso em que os pensamentos estavam navegando. Ele precisa de ajuda. Vamos! O semblante de Iracema se transformou. Ajuda? Você? Ela olhou fixamente para Rayane, confusa. Depois do que você fez? As palavras saíam como facas. Olha, não é hora para isso. Rayane gritava, a coragem crescendo. Temos que tirá-lo de lá antes que seja tarde demais. A casa vai desabar. Iracema fez um movimento rápido na direção de Rayane. Você não pode se aproximar dele. Não depois de ter ferido Antenor. Mas Rayane estava decidida. Eu posso fazer isso, se você me deixar. Você não quer que ele morra, não quer? As chamas pareciam dançar como se estivessem escutando tudo. O pânico da multidão transformou-se em um frenesi. Alguns começaram a gritar que a cidade estava cheia de incêndios, e a sirene dos bombeiros começou a soá-las ao longe. A tensão explodia. E então, como um relâmpago, uma nova figura apareceu entre a fumaça. Era Antenor. Ele se levantou, a mão na barriga, o rosto pálido. Não deixe ele aqui. Há mais do que isso. O olhar dele se fixou em Iracema, e de repente tudo ficou claro. Você sabia, você sempre soube quem era Roberto, não é? A revelação deixou a todos silenciosos, como se uma bomba tivesse estourado no meio da sala. As chamas pareciam se intensificar, e o caos se tornava palpável. Roberto, é você? A expressão de Antenor se transformou em angústia. Isso não pode ser verdade. Eu sou seu pai, Iracema. Roberto finalmente revelou, e as palavras atingiram Iracema como um golpe. O mundo ao redor desmoronou. Ninguém sabia quem era o verdadeiro inimigo, e aquele homem que ela pensava ter deixado no passado agora estava de volta, trazendo segredos que poderiam destruir tudo. As chamas não eram mais apenas uma ameaça. Agora eram um sinal de que a verdade estava prestes a ser exposta, e o que vinha a seguir poderia mudar tudo de novo. Qual era a realidade escondida por trás de tantas relações quebradas? Com aquele grito, Iracema percebeu que a batalha estava apenas começando. Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação de Roberto a deixou atordoada, como se um raio a houvesse atingido. Você não pode ser meu pai. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, mas o pânico a dominava. A multidão ao redor parecia presa em um transe.
absorvendo cada palavra. Até mesmo as chamas atrás dela pareciam hesitar, presas na conversa chocante. A expressão de Roberto era impassível, mas havia uma fraqueza em seus olhos. Eu voltei, Iracema. Para você e para o nosso filho. A menção ao garoto fez o coração dela disparar. Ícaro não é seu. Você não pode me dizer o que fazer com ele. Ela disparou, a angústia empurrando para um território perigoso. Rayane, ainda em choque, não se movia. Antenor estava ferido no chão, e a imagem dele começou a gerar uma onda de desespero em Iracema. Se não fosse por você, ele não estaria assim, ela gritou, apontando para Rayane, incapaz de acreditar que tudo havia chegado naquele ponto. Mas a mulher, que até então parecia perdida, focou a atenção em Roberto. Você? O que você está fazendo aqui? A voz de Rayane estava carregada de fúria e medo. A tensão entre eles crescia como uma tempestade prestes a explodir. Você não deveria ter voltado, não depois de tudo que aconteceu. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Uma nova explosão irrompeu da mansão, desta vez mais forte que as anteriores. As paredes tremeram com a força do impacto. E o chão pareceu se abrir sob os pés de todos. Um clarão iluminou-se ao noturno, e a cena se transformou em um verdadeiro caos. A fumaça tomou conta do ar, queimando os olhos e dificultando a respiração. Iracema olhou para o lugar de onde a explosão se originou e, de repente, enxergou algo que a fez parar no lugar. No meio da fumaça e do fogo, uma figura imponente apareceu. Era um homem alto, com um olhar decidido. Ele caminhava em direção à casa ardente, sem expressão de medo, sem hesitação. O cabelo desgrenhado e o terno fumegante ofereciam uma imagem surreal. Era Gabriel, o suposto parceiro de Antenor. O poder emanava dele, e ao mesmo tempo ele trazia um cheiro de traição. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Iracema não conseguia entender. Ele tinha um olhar de vingança nos olhos, como se tudo aquilo já estivesse planejado. Eu estou aqui para acabar com isso. Ele piscou para Iracema e ela sentiu um calafrio percorrer a espinha. Então, como se tivesse acionado um botão invisível, ele gritou: agora você vai saber a verdade. O olhar de Antenor se encheu de pavor. O que você sabe? A voz dele tremeu. As palavras balançaram no ar como uma corda prestes a se romper. Gabriel sorriu, e com isso veio uma onda de raiva contida. Você realmente pensou que poderia esquecer o que fez? Você foi responsável pela morte da minha irmã. A revelação atingiu Iracema como uma flecha. A luz da verdade iluminou o que estava escondido. Roberto, Gabriel, Antenor. Todos tinham ligações mais profundas do que ela jamais imaginou. Depois daquela afirmação, um silêncio pesado se estabeleceu. O mundo parou. Cada um percebia que não era só uma luta pela sobrevivência, mas um labirinto de mentiras, segredos e traumas passados que se entrelaçavam como fios invisíveis. A multidão começava a murmurar, e Iracema percebeu que estavam todos esperando a próxima jogada. Ela tinha a palavra de Roberto a ecoar em sua mente, a revelação do que Gabriel agora trazia à tona e um estado crítico de Antenor ainda no chão. Estamos todos em perigo, e não é só por causa do fogo, Iracema disse, um nó na garganta, enquanto o calor das chamas aumentava. A verdade precisa ser revelada, antes que a casa caia sobre todos nós. Os olhares se cruzaram, a intensidade da confusão se acentuou. O que diabos estava acontecendo ali? O que mais seria descoberto? O futuro deles pendia por um fio, enquanto o caos se progredia em seu auge, e a verdade ainda esperava para ser desenterrada. Em meio ao tumulto, as chamas dançavam, esperando como se tivessem seu próprio plano, o que a noite ainda guardava. O jogo estava longe de acabar. Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação de Roberto a deixou atordoada, como se um raio a houvesse atingido.
Você não pode ser meu pai. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, mas o pânico a dominava. A multidão ao redor parecia presa em um transe, absorvendo cada palavra. As chamas atrás dela hesitavam, como se estivessem escutando a conversa chocante. Roberto abriu a boca, mas não conseguia encontrar as palavras. Eu sei que isso parece loucura, mas eu tive que voltar, para você e para o nosso filho. Ao mencionar Ícaro, o coração dela disparou. Você não tem nenhum direito sobre ele. A raiva começou a substituí-lo. Ela sentiu suas mãos tremerem, um vazio crescendo em seu estômago. Rayane estava em estado de choque. Sua expressão era confusa. Antenor, ainda no chão, gritou: Não acredite nele, Iracema. Ele é um mentiroso. A situação apenas piorava. Todo mundo ali parecia um mar de emoções conflitantes, e Iracema sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Enquanto as chamas dançavam ao fundo, uma nova explosão irrompeu da mansão. O som foi ensurdecedor. Os rostos se viraram para o novo desastre. Iracema não sabia se estava assustada ou furiosa. Mas então, no meio da confusão, uma figura familiar se destacou entre a fumaça espessa. Era Guto, o irmão de Antenor, e ele não parecia nada bem. Pare com isso, todos vocês! Guto gritou, segurando uma mochila com as duas mãos. O que ele fazia ali? Iracema não conseguia entender. E então, enquanto a fumaça embaçava sua visão, as verdadeiras intenções de Guto vieram à tona. Ele abriu a mochila diante da multidão, revelando um arsenal de armas e explosivos. Chegou a hora de vingar a morte da minha irmã. A multidão ficou em silêncio, a tensão era palpável. Foi como uma lâmina afiada cortando o ar. Não! Guto, você não pode fazer isso! Antenor gritou enquanto tentava se levantar. O desespero na voz dele era visível. O rosto de Roberto ficou pálido ao ouvir o que o irmão pretendia. Você não sabe no que está se metendo. A urgência nas palavras de Antenor apenas aumentava a confusão. Você a matou, Antenor. Sua ambição destruiu nossas vidas. Guto avançou, não se importando mais. Eu vou acabar com a sua empresa, com tudo que você construiu. A angustiante revelação fez com que todos os presentes engolissem em seco. Iracema ficou paralisada. O que mais estava acontecendo? A revelação de que Guto poderia ser uma ameaça deixava as coisas muito mais complicadas. Ela queria proteger Ícaro, mas não sabia como. Cada decisão parecia levar a consequências devastadoras. E então, a atmosfera ao redor mudou de repente. O fogo que antes era um símbolo de destruição, agora parecia uma arma contra eles. Guto estava se perdendo no próprio desejo de vingança e a ideia de se voltar contra a própria família parecia uma insanidade. Chega! A voz de Iracema cortou as conversas e os olhares eram fixados nela. Você não vai levar Ícaro. A determinação dela se espalhou, e por um segundo todos estavam parados. Guto olhou para ela com um olhar que misturava raiva e desentendimento. Você não entende. Ou você se junta a mim, ou todos sofrerão as consequências. E nesse momento, as ordens de Guto se tornaram mais claras. Ele não estava apenas buscando vingança. Suas ações poderiam provocar um incêndio ainda maior, tanto literal quanto figurativamente. O peso da responsabilidade recaiu sobre Iracema, mas a hora de agir estava chegando, e ela não poderia hesitar. Precisamos parar isso antes que seja tarde, Guto. Ela disse, mas o pânico se misturava à urgência. Não somos inimigos. Precisamos unir forças para sair dessa situação. A proposta foi um golpe às sombras da culpa. Antes que pudesse continuar, um novo grito rasgou o ar. Socorro! Alguém! Me ajudem! Era Ícaro. O pequeno garoto estava preso. O coração de Iracema parou. A verdade a atingiu como uma tempestade. A batalha não seria apenas contra Guto, Roberto ou Antenor, mas um verdadeiro inferno à espreita, enquanto a mansão ardia. O que iria acontecer agora?
O que mais eles não sabiam? O verdadeiro terror poderia se manifestar em qualquer forma. E, acima de tudo, ela só sabia que precisava proteger seu filho, custasse o que custasse. Ícaro estava ali, preso em meio ao caos, e o coração de Iracema estava em chamas. Ícaro! A voz dela ecoou, dilacerada pelo medo. O menino estava tão perto, mas a fumaça densa tornava tudo confuso. Ela queria correr até ele, mas sabia que as chamas estavam crescendo, engolindo tudo em seu caminho. O desespero tomou conta e as últimas palavras de Guto soaram em sua mente. Ou você se junta a mim, ou todos sofrerão as consequências. A ameaça pairava no ar, e enquanto a fumaça ameaçava sufocá-la, a única certeza era a necessidade de proteger seu filho. Mas Roberto parecia se mover mais rápido. Preciso ir até ele. Iracema empurrou com toda a força que tinha, mas a figura de Guto se interpunha, como um muro intransponível. O olhar de Roberto agora tinha uma determinação assustadora. Você não vai tirar meu filho de mim novamente. Antes que Iracema pudesse responder, uma nova explosão irrompeu da mansão. O chão tremeu, como se o próprio mundo estivesse se desfazendo. Ela levantou os olhos e viu chamas lamparinando ainda mais alto, o calor se intensificando. A multidão estava em pânico, empurrando-se, gritando, e tudo parecia uma cena de terror. E então, tudo aconteceu tão rápido. O queixo de Iracema caiu quando uma figura emergiu das chamas. O cabelo desgrenhado, a jaqueta chamuscada. Era Antenor. Ele não estava apenas ferido. Algo em sua expressão dizia que o homem que conhecera estava se desfazendo. É tudo uma farsa. A voz dele cortou o ar. Sobre tudo que construímos, sobre mim, sobre você, Iracema, as palavras soaram como um trovão. Nunca acreditei que você fosse apenas uma faxineira. Sempre soube sobre seus planos, e você também. Iracema sentiu a adrenalina disparar. Do que você está falando, Antenor? Questionou, a voz trêmula. Ele sorriu, um sorriso que não era verdadeiro. Você realmente achou que era só você? Eu sempre estive um passo à frente. Ao longo dos anos, fiz alianças que você nunca imaginou. Era demais. O coração dela acelerava, o medo se misturando à traição. Como você pode fazer isso? Você disse que queria mudar as coisas, disse, a raiva borbulhando. Essa é a única verdade. Os negócios, as alianças, tudo isso é um jogo, Iracema. Um jogo que você nunca compreendeu. Mas antes que ela pudesse absorver o que ele disse, Guto gritou, você não vai mentir mais. Tudo isso foi por causa do que aconteceu com minha irmã. Você está envolvido, Antenor. Eu sei a verdade. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Iracema olhou de um para o outro, sem entender o que havia se tornado aquela noite. O passado estava fermentando em um caldeirão de mentiras. O que eles estavam escondendo? Para de falar! Onde está Ícaro? Então, como se invocando um espírito, Rayane saltou da sombra. O olhar dela era um misto de desespero e determinação. Eu sei onde ele está, ela gritou. E se não pararem com isso, ele pode se machucar. Mas a atmosfera era pesada de traição. Iracema viu entre os flashes das chamas uma troca de olhares entre Rayane e Antenor, como se tudo estivesse orquestrado. Vocês sabiam? A voz dela tremia. Vocês tramaram isso? Nesse momento, outra explosão irrompeu dentro da mansão, mais forte que as anteriores. O eco reverberou, e a estrutura começou a desmoronar. Iracema sentiu que o mundo estava desmoronando. E a última coisa que viu foi o olhar desolador de Ícaro atrás da fumaça. E então, em um segundo só, uma verdade devastadora emergiu. Fui eu quem providenciou tudo para que a casa pegasse fogo, sussurrou Rayane, a voz dela quase inaudível. Era hora de limpar o nosso caminho para o futuro. O chão desabou sob os pés dela.
O que estava acontecendo? Era tudo um plano? Sally, uma onça que era capaz de misturar seus próprios interesses para se livrar do que não era mais desejável? Iracema estava em choque. As chamas da casa não eram nada comparadas ao incêndio que se desenrolava em seu coração. Quem poderia confiar? O que mais havia escondido? A tensão era sufocante, e a única certeza era que a partir daquele momento, nada jamais seria como antes. Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação de Rayane estava ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Fui eu quem providenciou tudo para que a casa pegasse fogo. Aquela confissão a atingiu como um soco. Por um instante, até as chamas pareceram hesitar, refletindo a tensão que pairava no ar. Todo o caos ao redor dela se tornava insignificante diante do que havia sido revelado. Guto, ainda segurando a mochila com armas, parou, a confusão tomando conta de seu rosto. Você também? O olhar dele estava fixo em Rayane, e a incredulidade encheu o ar. Como você pôde? Você não é assim. A voz dele era um misto de dor e traição. Iracema podia ver que todos ali estavam lutando contra o que achavam que conheciam. Mas Rayane foi enfática. Você não entende, era necessário. As chamas dançavam por trás dela, destacando a fúria em seu rosto. Eu não ia deixar que Antenor destruísse tudo. Precisamos de um novo começo. E o que mais importava? Passado é passado. Iracema estava paralisada. O que era aquela nova realidade? O que mais havia escondido? E a imagem de Antenor, ainda ferido no chão, tornou tudo ainda mais angustiante. Ele a viu, olhou pela primeira vez com um brilho de esperança, mas a dor o impedia de levantar. Pare com isso, Rayane. Você está fora do controle. Antenor gritou, a voz dele soando desesperada. O peso da situação estava deslizando como areia entre seus dedos. A multidão começava a murmurar. Os rostos se entreolhavam, tentando entender a verdadeira história por trás do incêndio. E então, um estrondo colossal. A estrutura da mansão foi comprometida por mais uma explosão. As paredes tremeram, e pedaços de rochas e tijolos começaram a cair. Pânico. Todos começaram a gritar, a multidão se agitando, tentando escapar daquele pesadelo. O fogo agora parecia uma serpente, rastejando e se alimentando das mentiras que eram constantemente lançadas ao ar. Ícaro, para longe! Iracema gritou, o medo esmagando seu peito enquanto procurava pelo filho. Olhos desesperados se encontraram com os de Roberto, que agora parecia confuso e perdido. O homem que a abandonara estava ali, e Iracema não sabia qual parte dele era real neste desastre. Por favor, a gente precisa sair. Ele gesticulou, os olhos ansiosos em direção à casa em chamas. E então Iracema percebeu que ele não estava apenas falando sobre escapar. Ele estava apelando por algo mais. No calor do momento, havia uma fraqueza em seu olhar. Algo que ela não conseguia engolir. E foi nesse momento, em meio à fumaça e aos gritos, que a noite se transformou em um pesadelo absoluto. Um terceiro homem surgiu, carregando uma enorme bomba. Era Simão, um conhecido de Antenor, que até então estava alheio a toda a confusão. Ele apontava a bomba para Guto. Você não vai fazer isso. Ninguém vai sair daqui até que todos saibam a verdade. Sua voz ecoou, parecendo a linha que dividia a sanidade do desespero. A tensão no ar explodiu. Os olhos de Guto brilharam com pavor ao ver o dispositivo. Você não pode fazer isso. Não vai acabar assim. E logo, o que era uma simples luta pela verdade se transformou em uma corrida contra o tempo. O que realmente havia se desenrolado ali dentro? O que as chamas queriam consumir? Iracema sentiu o nó se apertar na garganta. Roberto, você precisa parar, Guto. A vida de nosso filho depende disso. Mas Roberto estava tão confuso, tão distante.
E enquanto as palavras dela ecoavam, ela percebeu algo extraordinário. No momento em que Guto prestes a apertar o gatilho da bomba, Ícaro surgiu das sombras, pequeno e desesperado, correndo em direção à figura que sempre pensou ser seu aliado. Papai, o que está acontecendo? O desespero tomou conta, fazendo o tempo parecer parar. Todos congelaram diante do olhar inocente do menino e Guto hesitou. E se tudo aquilo não passasse de um terrível engano? Aquela criança era o futuro, e em um breve momento a esperança brilhou em meio às trevas. Iracema gritou: Ícaro, volte! Mas já era tarde demais. A multidão parava, a tensão aumentava. O que aconteceria agora? Essa nova realidade estava prestes a ser revelada. E o que era verdade se tornaria mentira diante dos olhos de todos. O que mais havia de errado nesta trama? Iracema sentiu um pressentimento agudo. A revelação que estava para acontecer poderia ser o fim ou um novo começo. E no coração dela, o medo e a esperança começaram a colidir, sem saber qual levariam ao próximo capítulo nessa batalha pela vida. Ícaro, com os olhos arregalados de medo, ficou parado em meio ao caos. O ambiente estava pegando fogo, literalmente. Iracema percebeu tudo ao seu redor se desmoronar, as chamas lacerando a casa que antes era um lar. Ícaro, vem aqui! A voz dela saiu como um grito, mas ele hesitou, confuso com a cena assustadora. A tensão entre os adultos era palpável. Guto, segurando a mochila cheia de armas, olhava para Rayane com um misto de surpresa e raiva. Você está louca? O que você está fazendo? Ele parecia prestes a perder a razão. O garoto estava em perigo, e no calor do momento, toda a verdade estava prestes a ser revelada. Chega! Iracema sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Temos que sair daqui, agora! Ela não podia perder seu filho. Ícaro, corre! E dessa vez, ele obedeceu, correndo em sua direção. Mas o chão tremeu sob os pés deles, e outra explosão ecoou, fazendo com que todos se assustassem. A fumaça enchia o ar, tornando tudo mais difícil de enxergar. Iracema estendeu os braços, acolhendo Ícaro, mas o pavor a atingiu como uma onda. Mãe, o que está acontecendo? Ele estava tremendo. Ela agarrou a mão do garoto, e a única coisa que poderia fazer era proteger aquele pequeno ser, seu tudo, enquanto o mundo ao seu redor desabava. Não se preocupe, Ícaro. Estou aqui. Vamos sair, juntos. As palavras eram uma promessa. As chamas estouravam, e a casa parecendo um inferno. Guto moveu a mochila em direção a Antenor e gritou: Vocês destruíram minha vida. Ninguém vai sair impune. Ele parecia pronto para tudo, mas Rayane, com uma expressão perturbada, pulou à frente dele. Guto, não faça isso. Você não precisa seguir esse caminho. A tensão se estabilizou por um breve momento. O olhar de Guto se perdeu, enquanto a confusão tomava conta. Mas antes que tudo pudesse ser absorvido, a estrutura inteira ameaçou colapsar. Corre! Iracema puxou Ícaro enquanto se moviam para fora, olhando para trás, ouvindo o eco das vozes e gritos que se misturavam ao som das explosões. Vá! Ela gritou para Roberto, lutando contra as emoções de ainda ter que lidar com o ex-marido que a abandonara um dia. Eu vou cuidar do meu filho. Pode ir. Mas Roberto hesitou. Olhando para a bagunça à volta e para a sala em chamas, algo dentro dele parecia mudar. Não, você não vai ficar sozinha nessa. Eu vou ajudar. E em um momento em que tudo parecia perdido, ele se juntou a eles, finalmente decidindo lutar pelo que realmente importava. Na última tentativa de escapar, o chão sob ele cedeu. A casa desmoronou e o manto de fumaça engoliu tudo por trás. Iracema sentiu um baque e então tudo ficou escuro. Quando a luz do dia enfim apareceu novamente, eles estavam do lado de fora,
puro alívio envolto na fumaça. O coração de Iracema disparava, mas estavam vivos. As sirenes da ambulância ecoavam ao longe, e ela olhou para Ícaro nos braços dela. Estamos seguros agora, meu amor. Estamos seguros. As coisas nunca voltariam a ser como antes. Mas ali, com seu filho a salvo, havia uma chance de recomeçar. Guto, Rayane e os outros seriam julgados por suas ações. A verdade do que aconteceu teria que vir à tona. O olhar de Antenor, ferido mas determinado, a fez perceber que ainda havia algo mais a ser feito, algo além de sofrimento. Precisamos nos reunir, ele disse, ainda fraquejando, mas já começando a planejar. Precisamos contar ao mundo o que realmente aconteceu. Enquanto todos começavam a se afastar do horror que acabaram de enfrentar, Iracema sentiu um novo propósito nascer dentro dela. Eles iriam juntos enfrentar o que viesse agora. Os caminhos estavam incertos, mas diante do caos, a esperança crescia. Mas e se a verdade fosse mais complicada do que pensavam? O que mais havia por trás da fumaça? O amor e a traição estavam mortos? Iracema olhou para Ícaro, sentindo o calor sob seus pés, e sabia que a jornada ainda estava apenas começando. Agora eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É isso mesmo, você precisa se inscrever agora. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos interagir. Deixe sua marca nos comentários, inundando a sessão com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que vem a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Só os verdadeiros fãs sabem o quão essencial é agir. Vamos juntos nessa jornada.